Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui reunidos em Bragança Paulista, com a família, e vamos iniciar nossa reunião ainda dentro do tema da semana sobre o batismo com o Espírito Santo. Sei que foi uma semana onde todos aqueles que procuram estarem mais perto de Deus sabem que este tema é o tema mais importante do cristianismo. Porque sem o Espírito Santo é a mesma coisa que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E por incrível que pareça, nós vivemos numa era onde muitos cristãos não têm o Espírito Santo. E ser cristão não salva ninguém. O homem só pode realmente ter a marca, o selo da salvação, se o Espírito de Deus estiver sobre ele. Caso contrário, ele não pertence a Cristo. Então, que a nossa reunião de hoje possa ser uma reunião onde nós vamos aprofundar um pouco mais este assunto, para que nós façamos uma autoavaliação das nossas vidas e caso encontremos ali alguma falta no tocante a isto, busquemos de todo o nosso coração antes que seja tarde. Por isso nós vamos iniciar invocando a presença do Senhor por meio de uma oração e vamos fazer alguns louvores a Ele. Querido Pai, obrigado mais uma vez por nos enviar o Seu Espírito Santo, por enviar Jesus Cristo, Teu Filho, para morrer naquela cruz por cada um de nós. Obrigado pela amizade, pelo pão nosso de cada dia, pelas vestimentas, pelo teto que está sobre nossa cabeça. Obrigado pelos familiares, pelos filhos, pela família, pelos amigos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens estado ao nosso lado, no nosso cotidiano, desde a concepção no ventre de nossas mães. Quando nós nem sequer olhávamos para Ti, ou Te adorávamos, ou pensávamos na Tua palavra, o Teu amor já nos acompanhava e o Senhor já olhava por cada um de nós. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, por meio de louvores, por meio da fé, da reverência e da atenção, porque, como foi dito no início, não há nada mais importante para nós do que Te conhecermos, a Tua presença plena por meio do Teu Espírito Santo. Recebe, Senhor, de cada um de nós aqui, nosso humilde cântico espiritual, no nome de Jesus. Nosso Deus, Sim, Tu és, Senhor. é soberano, Ele reina Antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a É o Senhor digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória.
as coisas, Senhor, exaltado. Grande és o teu nome, Senhor, para todo sempre, Senhor. Tu és Deus sobre nossa vida, ó Pai, sobre toda a terra, sobre todo o céu, Deus. E todo joelho se dobrará, Jesus. Toda língua confessará que Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Glórias a Deus. Senhor seja louvado. Nós vamos então para a reflexão da palavra, está em Mateus 7. Foi um texto que eu citei no estudo. Mateus capítulo 7. Versículo 21 a 23. Amém? Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido Pai, dá-nos a revelação das Sagradas Escrituras neste momento, porque a nossa carne, meu Pai, não consegue atingir as regiões do Espírito. Mas, por meio da fé, a nossa alma consegue adentrar no verdadeiro santuário não construído por mãos de homens, nos céus, onde nosso sumo sacerdote está agora intercedendo por nós. Por isso nos prostramos, meu Pai, completamente e reverenciamos a Sua palavra. Fala por meio do Teu Espírito a cada um de nós, a todos aqueles que vão ouvir e assistir depois este culto, meu Deus. Aonde quer que esta palavra chegar, no nome poderoso e único de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, nós falamos esta semana sobre a questão do batismo no Espírito Santo. E o resumo da lição se dá em que o nosso primeiro contato com o Espírito Santo é um contato onde ele vem sobre o homem que já ouviu o Evangelho e tenta convencê-lo dos seus pecados, tenta convencê-lo do juízo, da justiça. Muitas pessoas não entendem, né, essas expressões, como convencer da justiça, do juízo. De forma bem simples, o Espírito Santo trabalha dentro do interior gerando temor, mesmo num homem que não conhece a palavra de Deus. O homem olha para o céu, se ele sentir alguma coisa do tipo assim, mas como que isso chegou até aqui? Pronto, você pode ter certeza que o Espírito Santo está trabalhando ali naquele coração. Então, o primeiro contato que nós temos com o Espírito Santo no tocante ao plano da salvação é esse. É quando alguém chega até nós e fala do Evangelho. E até mesmo quando uma pessoa não ouve o Evangelho, mas começa a se sentir impulsionada a refletir sobre a vida, aquelas questões, né, que eu acho que até as crianças muitas vezes pensam, né, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Questionamentos do tipo, por que as pessoas morrem? Por que tantos sonhos são desfeitos às vezes num acidente? Por que uma doença muitas vezes interrompe planos maravilhosos? Porque às vezes a morte parece ser tão cruel e sem avisar vem e frustra. Às vezes um amor que muitas vezes nós consideramos o amor mais elevado, que é de pai para filho. Essas perguntas, vocês acham que elas são fomentadas por quem dentro do interior do homem? Pelo Espírito Santo.
Porque é por meio dessas perguntas que o homem começa a, pela introspectiva da existencial, ele começa a olhar para dentro de si, ele começa a sentir alguma coisa que transcende, né, a matéria, alguma coisa que tem a ver com Deus. Pronto, é o Espírito Santo. Lógico que a gente não, quando a gente está sendo tocado pelo Espírito Santo a princípio, a gente não pensa desse jeito. Mas, com o tempo, como hoje, você e eu podemos olhar para trás e ver que realmente é assim que ele trabalha. Foi assim que ele foi trabalhando e despertando dentro de nós algum interesse pelas coisas sobrenaturais, pelo pós-morte e tudo mais. Por isso, até mesmo a existência de milhões de religiões ao redor do mundo. Porque o homem fica pensando em algo. Infelizmente, o inimigo também tem ofertas no meio do caminho. Mas todas as ofertas, por mais que o inimigo pinte elas de ouro, por mais que ele passe mel naquilo que é trazido pelas religiões humanas, o homem pode se entregar de corpo e alma acreditando que aquilo é uma verdade, mas com o tempo ele se sente completamente frustrado e ele vai abandonar. Se ele não abandonar é porque o orgulho dele é tão grande que ele tem vergonha de demonstrar para os outros que ele errou na sua escolha. Mas é obra do Espírito Santo levar o homem até Cristo, revelar quem Cristo é à humanidade. Esse é o primeiro contato. O segundo contato que o homem tem é quando ele atende a esses apelos do Espírito Santo e se convence de que está perdido. E esse convencimento de que está perdido é definitivamente a rede do Espírito. Ele conseguiu fisgar esta pessoa. Porque para um homem chegar a reconhecer que é pecador e que está perdido, é uma obra diretamente vinda do Espírito Santo. Não é obra de homens, não é persuasão humana, não é nada disso. Persuasão humana, o máximo que pode gerar é emoção. Isso daí é muito fácil. Qualquer ator, qualquer comercialzinho aí com piano de fundo pode fazer o homem chorar. Mas o convencimento mesmo de que o homem está perdido e que precisa de um Salvador vem do Espírito Santo. O terceiro contato é o contato da salvação, é o contato do selo. Quando o homem então abre o coração e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e coloca uma marca. Essa marca é como se fosse um registro, uma autenticação que um documento leva, comprovando diante dos homens e de Deus que ela foi aprovada por meio da fé em Cristo Jesus. É exatamente isso que nos torna filhos de Deus. Então esse é um outro contato, mas ainda não é o batismo com o Espírito Santo. O quarto estágio é o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque agora que eu sei que eu estou salvo, agora que o Espírito Santo está me revelando as verdades eternas, ele vai fazer um outro trabalho interior. Qual é esse outro trabalho? É de enraizar este conhecimento para que eu agora transmita-o a outras pessoas, para que agora eu me torne instrumento de Deus. Aí que vem o Espírito Santo, é o revestimento de poder, de autoridade. É o inundar completamente a vida do homem para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Mas é aí que entra o fator primordial. Quando se sabe que uma pessoa realmente é batizada com o Espírito Santo? Quando o mundo começa a ver os frutos deste Espírito, que nada mais é que a pessoa de Jesus em nós. Quando alguém, por meio de uma conversa, muitas vezes só por meio da nossa presença ali num local, por meio muitas vezes do estender da mão, de uma pregação, seja o que for, independente, essa pessoa se sinta de alguma forma atraída a Deus. Quando essas evidências começam a aflorar na vida de um homem e de uma mulher, é sinal de que os frutos do Espírito Santo já estão se tornando já uma pregação pura, direta dos céus a este mundo.
sem palavras nenhuma, muitas vezes, pelo simples fato do exemplo que essa pessoa tenha. Por quê? Porque não é simplesmente um ato, é um ato revestido de poder. É como se a presença de Deus em nós fosse tão grande, por nós estarmos submergidos no Espírito, que nós nos tornamos como uma lâmpada. Você sabe que se você tirar essa lâmpada aqui do bucal, ela apaga, porque a energia não está na lâmpada. Mas quando ela está completamente conectada no bucal e você dá aquela última rosqueada nela e aciona a ligação da energia, a corrente elétrica faz o quê? Com que gere a luz. O homem sem o Espírito Santo é só uma lâmpada. Não adianta, ele não vai iluminar nada. Mas, quando ele está no Espírito, então a luz vai brilhar. E aí, o império das trevas começam a se sentir incomodados e as coisas começam a acontecer ao redor da vida de um homem e de uma mulher. Este texto aqui é, para mim, o texto mais revelador no que diz respeito à presença do Espírito Santo, aos frutos do Espírito Santo na vida de um homem. Por quê? Porque nós vemos aqui que esse tom eclesiástico, religioso, que nós vemos na atualidade, de que quem está muitas vezes num púlpito, não é? Quem está muitas vezes dentro de uma igreja, quando eu me refiro a um local onde as pessoas se reúnem com uma Bíblia, com terno e gravata, com uma organização, dá-se a entender na atualidade que isso é sinônimo de salvação, de presença de Deus, de que Deus está manifestando o seu poder desta forma. Mas Jesus, na contramão daquilo que muitos pensam, mostra algo totalmente o contrário. Por quê? Porque todo o contexto que embasa a vida dessas pessoas que serão condenadas na eternidade é exatamente as pessoas que nós achamos que são as que estão salvas, que são as pessoas que representam Deus na Terra. Porque é muito comum, dentro dessas quatro paredes, as pessoas lá dentro pensarem, lá fora todo mundo está perdido e nós aqui dentro estamos salvos. Como se fosse uma arca, não é? Mas Deus não pensa assim. O texto que Jesus colocou aqui é uma revelação. Isso daqui não é uma parábola. Isso daqui é o que vai acontecer naquele dia. Veja que essas pessoas, elas tinham como costume chamar Deus de Senhor. No mundo você não vê as pessoas chamar Deus de Senhor. Então você pensa, se alguém chama Deus de Senhor, então essa pessoa está na frente das pessoas do mundo. Porque ela tem um comportamento, ela tem uma forma de tratar Deus com uma certa reverência que o mundo não tem. Mas para Deus essa reverência não vale nada. São só palavras. Isso não muda nada. Muitas vezes a pessoa ela vê pregadores, vê pessoas envolvidas com a religião que elas têm uma característica de poder, de influência. Ela chega num ambiente, mas não é por causa da presença de Deus, mas por causa do que ela foi se projetando com o tempo diante daquele público. E parece que essa pessoa é mais importante, ela tem uma certa iluminação maior. Ela está, parece que um degrau acima das demais. E isto faz com que as pessoas comecem a reverenciá-la. E elas acabam gostando dessa reverência e entram no jogo. Veja que essas pessoas que Jesus disse que serão condenadas no dia do juízo final, fizeram coisas que só a gente de igreja faz. Primeiro, profetizavam. Profetizar é pregar a palavra. Eles pregavam de uma forma com tanto entusiasmo, com uma retórica tão bem acordada ali
na forma como que a pessoa tem para expor o seu pensamento, que muitas pessoas dizem assim, não, esse homem estava mais perto de Deus do que a gente. Essa mulher está muito mais perto de Deus do que a gente. Porque ninguém falaria palavras como eles falam se não estivesse mais perto de Deus. Mas vocês já viram uma pessoa, tipo assim, às vezes uma criança aí no YouTube, tocando piano, uma criança com 5 anos de idade tocando Beethoven? Você não olha, você fala, meu Deus, só que essa criança não teve muito tempo de estudo, né? Ela tem 5 anos. Da mesma forma que a gente olha e fala, olha como aquele toca violino, como aquela toca piano, como aquele outro toca aquele instrumento, olha como aquela mulher canta, como aquele jovem canta, como aquela mulher, aquela senhora canta. São dons. Dons. Da mesma forma, existe também o dom da retórica. A pessoa consegue fazer uma associação de frases de tal forma que quando ela fala, ela convence as pessoas. Aí ela pensa, quando eu falo, eu convenço as pessoas porque as pessoas todas se comovem. E aí olha o tamanho do rebanho que eu estou conseguindo adquirir com o tempo. É um dom. Então ela acredita que por ela estar comovendo as multidões, então ela está salva. Ela tem o selo do Espírito Santo, ela faz parte de Deus. E quem segue essas pessoas também. E aqui ainda diz assim também, outros vão dizer assim, nós expulsamos demônios. Olha, isso aqui é manifestação de poder, é um milagre. Por que é um milagre? Porque é que nem esses filmes aí de super-heróis, quando você vê um homem normal lutando com o Hulk, quando o Hulk pega um cara, não sobra nada. O que você acha que é um demônio perto de nós? É o Hulk. Você acha que algum de nós aqui consegue, é páreo para um anjo. O anjo mais fraquinho que foi expulso do céu, arrasa com todos os habitantes da terra em 10 minutos. Com a espada dele, não vai ficar ninguém de pé e ninguém vai conseguir fazer nem cócega nele. Então é um milagre expulsar demônios. A pessoa consegue, ali, pelo conhecimento que ela tem, acreditar que aquele poder fluirá por meio dela. E flui mesmo. E as coisas começam a acontecer. É óbvio, quando começam manifestações assim, já tem gente que se desperta e fala assim, olha, aquela pessoa é de Deus, né? É de Deus! E quem não é de Deus é quem não faz nada. Parece que quem não tem esses poderes eclesiásticos aí, evidentes, parece que não... E parece que tem certos ministros, né, que gostam de enfatizar essa questão para deixar de lado mesmo aqueles que não têm manifestações assim... tão evidentes de poder religioso e coisas do tipo. Outros aqui vão dizer assim, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí você pode imaginar aqui milhares de tipos de milagres. Eu vou dizer para vocês que um homem pode frequentar às vezes reuniões religiosas, ouvir a palavra, se tornar um simpatizante disso e acreditar mesmo. Acreditar que tudo aquilo é verdade e ter uma fé tal que as coisas aconteçam mesmo. Ela vai, fala e a coisa acontece. Ela olha para uma pessoa e ela nem imagina que quando ela diz assim, em nome de Jesus aconteça isso, a pessoa que recebeu uma oração dela crê também tanto que Deus vai e faz um milagre. E aí pronto. Parece que essa pessoa recebeu o endosso do céu de que ela pertence a Deus. E assim nós vamos levando a nossa vida. E todos nós aqui podemos estar nos enganando da mesma forma dentro desse circuito religioso. Evangélico, cristão, você coloque o nome que você quiser. Por quê? Porque nós olhamos muitas vezes para certas coisas que nós fazíamos e não fazemos mais e pensamos, isso daí é um sinal de que eu mudei, que eu melhorei. Mas isso muitas vezes não diz nada. Vocês concordam que quando Paulo faz aquela descrição de dons de 1 Coríntios 13, ele engloba praticamente tudo aquilo que qualquer ser humano almeja experimentar. Falar a línguas dos homens, quer dizer, ser um poliglota, chegar em qualquer país do mundo e acontecer o que aconteceu no dia de Pentecostes. Os apóstolos saíram dali poliglotas, porque eles precisavam.
Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que pescavam ali. Que nunca saíram de Israel. Como é que eles vão pregar o evangelho no mundo inteiro se eles só sabem falar male-male o hebraico? Então eles precisavam de aprender a falar o grego, romano, não é? Latim, chinês, todos os demais idiomas. Por isso que nós vemos pessoas de todo o mundo ouvindo eles, glorificando a Deus já em outros idiomas. Porque eles receberam um dom poderoso ali de revestimento para pregarem o evangelho em todas as partes do mundo. Onde eles chegavam, eles tinham aquela... Eles olhavam, o cara estava falando em africano, eles estavam entendendo, já chegava falando. Isso é um dom maravilhoso. E até hoje esse dom existe. Muitas pessoas recebem mesmo esse dom. Isso é uma evidência de que a pessoa ali recebeu um dom. Aí Paulo fala de conversa com anjos, da língua dos anjos, fala de fé tal que transporte os montes. Veja, uma convicção tão grande que as coisas acontecem quando essa pessoa ora. Revelação, profecia e tantas outras coisas mais. Outros chegam ao ponto de, olha, ajudar os pobres. A pessoa pegar tudo o que tem e dar para os pobres. Outros até se tornarem mártires, morrerem por uma causa maravilhosa, muitas vezes por uma causa social. E Paulo diz que tudo isso pode ter sido em vão. Aí a gente pensa, meu Deus do céu, então o que nós temos que fazer para agradar a Deus? Nós estamos aqui que nem as indagações dos apóstolos, não é? Chega o jovem rico, que o jovem rico achou que guardava todos os mandamentos. Mas vocês notaram que o pedido de Jesus para ele, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, significa que ele não guardava nenhum mandamento, na verdade? Porque ele só amava a si mesmo, ele não amava a Deus. Por quê? Para você guardar o primeiro mandamento, você tem que cumprir o segundo. É impossível guardar o primeiro mandamento e pulando o segundo. Porque o segundo é mais fácil. Quando você ama o seu próximo, pronto, você já está amando a Deus agora. Agora, não existe alguém que ame a Deus e despreze o próximo. Você está entendendo? E aí Jesus disse assim, só te falta uma coisa então para você ser perfeito. Quer dizer, era a única coisa que ele precisava. Porque tudo mais que ele fazia não passava de religiosidade, de banalidade. E ele acreditava piamente que ia entrar no céu, gente. É isso que eu quero dizer. Ele estava convicto de que ele era uma boa pessoa para Deus. Aprovada. Se ele morresse ali, ele iria para o céu. Jesus disse, então vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres e segue-me. E terás um tesouro nos céus. E ele se entristeceu e dando as costas foi embora. Porque tinha muitas propriedades. Ele não guardava nenhum dos mandamentos que ele acreditava que guardava. Porque ele não soube interpretar a verdade. Quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo, gente, a gente está falando exatamente disso. Quando um homem recebe o selo ali na salvação e busca o batismo com o Espírito Santo, ele está clamando a Deus para que flua dele, do interior dessa própria pessoa, os rios de água viva prometidos por Jesus. Porque muitas pessoas tomam uma decisão por Cristo, mas não sentem nenhuma vida. Não sentem. Foram marcados pelo Espírito Santo. Mas não tem aquele impulso, não sente aquela glória. Eu não estou falando de sentimento físico, de arrepio. Aquele impulso de olhar para as pessoas e chorar por elas, sabe? De sentir o pesar do vizinho, dos parentes. Está todo mundo morrendo e a gente está indo para a igreja, estamos cantando e a gente chora tudo. Mas um amor mesmo que Paulo disse que é a única coisa que realmente valida os dons, Deus não encontra no nosso coração. Enquanto nós não estivermos revestidos pelo Espírito Santo, com a sinceridade mesmo da conversão, do verdadeiro arrependimento, nós estaremos nos enganando. E a grande questão é que dons é que nem você entrar num ambiente cheio de fumaça. Você pode não ser queimado, você pode não ter o Espírito Santo, você pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas você vai sair cheirando fumaça. Alguma coisa vai acontecer. Mas isso não basta. Não basta. Para Deus, Deus criou o homem
não para que o homem manifestasse poderes sobrenaturais como os dons. Não. Deus criou o homem para habitar de tal forma neste homem que a base de tudo, que é o vínculo da perfeição, que é o amor, fluísse por meio de nós, porque a essência de Deus é amor. Deus é amor e o amor é Deus nesse sentido. E muitas vezes, uma pessoa que não frequenta, às vezes, um culto, uma pessoa que não está filiada, muitas vezes, a uma determinada denominação, tem comportamentos que são muito mais louváveis, às vezes, do que uma pessoa que está lá dentro, se enganando. Aí eu fico pensando, Deus precisará usar alguma régua para medir quem o homem é, para saber quem vai entrar no céu, quem não vai entrar no céu. E esta régua é exatamente a presença do Espírito Santo. Porque é inegável. O homem que tem o Espírito Santo, ele não vai sair cheirando fumaça. Ele será marcado. Porque vocês notaram uma coisa aqui que nós lemos no texto? Esses homens disseram, homens e mulheres, mas nós fizemos isso, isso e isso. E Jesus disse para eles, e então lhes direi abertamente, quer dizer, diante de todo um público, nunca vos conheci. Quer dizer, vocês não são meus, eu não conheço vocês. Lógico que Deus conhece todo mundo, sabe quem é a pessoa, sabe o dia que ela foi concebida, o dia que ela morreu, como foi a vida dela, ele conhece. Esse conhecimento ele tem. Mas ele não tem o conhecimento de que essa pessoa pertence a ele. Por quê? Ele olha para essa pessoa, ele só conhece a vida mortal, a vida carnal que ela obteve, religiosa e tudo. Mas ela não tem o selo, a marca. Ela não pertence a Cristo, então ele não conhece ela. É que nem uma garrafa parecida com uma garrafa de Coca-Cola, né, vamos dizer assim. Ela é igualzinha, o líquido lá dentro também tem a mesma coloração e tudo, só que não tem a marca. E aí você chega no mercado, aquele monte de garrafa acima e está escrito uma placa bem alta lá em cima, Coca-Cola. Você vai ter coragem de comprar? Mas por que o vasilame não tem a marca? Mas aí o vendedor fala assim, não, mas olha, a placa que está lá em cima está falando que é. Não, mas não está na garrafa, tem alguma coisa errada. Não é? E tem mesmo. A marca é exatamente para a identificação de tal pessoa nos céus. Por isso que Jesus diz, eu não vos conheço. Querendo dizer que tudo o que eles fizeram foi em vão. Já pensou que frustração? Você passar a vida inteira no meio de uma congregação e no último dia ser condenado. Ter visitado a casa das pessoas, orado, expulsado demônios, feito milagres, pregado e pessoas tomado decisões por Cristo e sermos condenados. Veja que essa mensagem é uma mensagem que precisa gerar em nós uma reflexão tal que nós venhamos a temer a Deus. Precisamos fazer uma autoanálise, porque nós podemos estar, sim, enganados. Porque é o que Deus quer encontrar em nós. Eu estou salvo, eu acredito em Jesus. É isso daí? Será que isso é estar salvo? Não. Note que o fato deles não terem sido conhecidos por Jesus trouxe a revelação existencial deles. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse assim, o que eu vejo em vocês é a marca de Adão. É a marca do primeiro homem. É a marca da carnalidade. É a representação daquele que é culpado. E não do segundo Adão, que é espiritual, que é salvo. Jesus falou claramente, como vocês estão pedindo a mim, usando esses argumentos, para entrarem no reino de Deus, nos céus, se vocês não foram sequer libertos do pecado? Então vocês não conheceram o Filho,
e não conheceram a verdade. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta marca do Espírito Santo, ela tem que afluir, fazer afluir de cada um de nós os frutos do bendito Espírito. Quando Jesus disse assim, que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos, Ele estava dizendo que esses ramos estão nele, então precisam produzir frutos agora deste novo tronco, aonde estamos enxertados, e não do antigo, e não do condenado, e não do perdido, mas os frutos novos, novidade de vida, nascer de novo, da água e do Espírito. Veja, a água faz uma referência à lavagem, né? A purificação dos pecados, a palavra, a água da vida, o Espírito. Mas quando fala da água e da vida, se fala de purificação e, por fim, nascer do Espírito. O Espírito tem que estar na nossa história. Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, 24 horas por dia. É aí que entram as questões mais profundas. Para nós concluirmos aqui, abre em Gálatas capítulo 5. Eu não vou nem descrever as obras da carne, porque todo mundo aqui já conhece, né, esses textos. Eu vou enfatizar só esses frutos maravilhosos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é: o primeiro, amor; segundo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É lógico que não é só isso, vai embora aqui. Os frutos não têm fim. Muitas outras coisas poderiam ser acrescentadas aqui, mas aqui já se resume um perfil básico. Quem tem esses frutos aqui em si, esse realmente está conectado, ligado à videira verdadeira, porque ele está produzindo esses frutos. Eu vou dizer para vocês, esses frutos são do Espírito, mas nós precisamos nos esforçar também. Muita gente acredita que a regeneração, quando se usa a palavra regeneração, já imagina o Espírito Santo, né? Que regenera o homem. Só que o processo da regeneração é o Espírito de Deus e o homem de mãos dadas. Porque não há como nós afirmarmos, e eu digo isso daí, seria até perigoso. Não sei como milhões de teólogos acreditam nisso. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que a regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que o homem não tem como fazer parte disso. Se a regeneração é uma obra só do Espírito Santo, então por que nós vemos tão poucos frutos de Deus na Terra? Ele é o culpado, então? Você entende? A lógica é muito clara. Isto significa que não basta nós termos sido tirados, olha aqui, olha o processo. Estávamos na árvore contaminada, maculada porque pecamos. Nossa vida está na morte, na condenação. Ouvimos a verdade, fomos convencidos pelo Espírito Santo, foi cortado, fomos podados daquela árvore maligna do velho homem e agora estamos enxertados em Cristo, a videira verdadeira. Agora cabe a cada um de nós produzir. Já estamos nele, a seiva está correndo. Ele exige que nós venhamos a produzir. Não é isso que está em João 15 mesmo, sobre a videira verdadeira? E todo ramo, todo galho que está em mim não produz, o Pai vai lá e tira de novo. Ele corta. Se nós fomos enxertados, se nós estamos ligados à videira verdadeira e não produzimos, seremos cortados. Veja,
Nesse intervalo em que nós somos tirados do velho homem e tivemos um contato com a verdade, experimentamos a vida eterna, experimentamos os dons futuros, fomos iluminados pelo Espírito Santo, participantes do poder de Deus, e recaímos, querendo dizer, e voltamos novamente a uma vida pregressa, uma vida contrária aos frutos do Espírito, às evidências do fruto do Espírito, estamos perdidos. Quando não há amor, não há paciência, não há longanimidade mais, não há misericórdia, estamos perdidos, amados. Você pode usar o maior de todos os argumentos, mas semelhante àquelas pessoas que estão ali, diante de Cristo, que chamaram ele de Senhor a vida inteira, será condenada da mesma forma. Mas é injusto isso, parece, muitas pessoas dirão. E não foi exatamente isso que fizeram com Jesus. Não foi injusto? É injusto para o velho homem. Porque o velho homem é aquele que ganha. O novo homem é aquele que perde. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. Peraí, um copo com água, por favor. Obrigado. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. O que significa isso? Significa o esforço, gente. Agora que a gente já está, que a gente sabe da verdade, a gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Olha, você tem tudo para entrar no céu. Não há por que se perder. Então vale a pena morrer. Vale a pena negar o eu. Os planos, os propósitos que vão na contramão da verdade, que não são aprovados por Deus, e fazer a sua vontade. Mesmo que isso custe o meu prazer. Mesmo que isso custe os meus planos, os meus sonhos, você entendeu? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Que custe tudo, gente. Se estamos agora na videira, se a gente chegou tão perto, vamos produzir os frutos? Não foi isso que Jesus disse na parábola da árvore que foi plantada e tudo sempre era regada, e o dono do campo chegou uma hora e falou assim, mas não aguento mais essa árvore, ela não produz, gente. Vai lá e corta ela. E lembra que o rapaz que estava tomando conta dela falou assim, vamos dar só mais um tempo. Veja que a terra era boa, o sol é bom, a chuva é boa, o adubo era bom, o tipo da árvore também, porque o cara não ia plantar uma árvore errada, mas ela não queria se esforçar, ela não queria produzir, ela não quis. Então foi lhe dado um ultimato. Você tem 1 ano para produzir. Se não produzir, aí o próprio rapaz disse para o dono da terra, nós vamos lá e cortamos. Não é? Eu gostaria de colocar isso na cabeça de todo mundo. Eu gostaria que todo mundo entendesse que nós estamos muito perto da realização triunfal da vida eterna, de estarmos para sempre com o Senhor. E podemos perder tudo, por causa de um pequeno, muitas vezes, interesse pessoal. Pode custar a nossa vida. É o esforço. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que lutar para não agradar mais a mim mesmo. Mas isso é loucura, Alexandre! E não é exatamente esse o evangelho da salvação? Só que ele soa como loucura para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que são orgulhosas do mundo. Elas jamais fariam isso. Mas para nós é o poder de Deus. Eu sei que é terrível você imaginar sacrificar um sonho. Deve ser mesmo uma coisa assim absurdamente louca aos ouvidos do mundo, não é? Mas vale a pena. Porque o que nos foi proposto é algo grande demais, gente. Olha,
corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, por causa daquilo que lhe estava proposto, desprezou a afronta, suportou a cruz. Jesus suportou tudo, porque qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai era dar uma oportunidade chamada graça aos pecadores perdidos do mundo. Só que isso para Jesus custaria o quê? Ele nunca poder casar, ele não ter filhos, ele não ter a sua própria vida, ele ter que deixar a casa da sua mãe, seus irmãos, deixar tudo e fazer só a vontade do Pai. E por fim, quando ele estava perto da guilhotina, nós sabemos ali da cruz, ele chegou a dizer, né? Se há uma forma diferente, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque o cálice era amargo. Não é brincadeira você imaginar, você estar num silêncio agora e imaginar que 3 carros estão subindo ali com um monte de gente com facão e você está vivendo num país sobre perseguição cristã e descobriram a gente e nós olhamos para os nossos filhos, para as crianças e sabemos que não tem para onde escapar e eles estão como loucos, como lobos, babando para nos devorar lá fora e explodem essas portas e começam a cortar a cabeça de todo mundo. O terror que passou no coração de Jesus. Mas não foi isso que ele fez para produzir o fruto. Não teve que negar a ele mesmo. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí, o Filho de Deus faz isso para nos salvar. E nós, para produzirmos os frutos, não podemos fazer o mesmo? Se nós não amarmos mais ao Pai, não amarmos mais a Deus do que a nós mesmos, se nós não tivermos Deus como a prioridade máxima, se a vontade de Deus não estiver no topo das nossas prioridades, você pode ter certeza que seja numa curva aqui ou numa viela ali, nós vamos estar emaranhados e naquele dia vai ser difícil. Porque eu não acredito que está salvo uma pessoa que tenha dúvidas. Eu não acredito. Uma única dúvida é fatal, porque é a incredulidade. Não podemos ter essa dúvida. E quando nós nos esforçamos para produzir frutos, eles aparecem. Você chora, você geme, você rola na cama, você briga com você mesmo. É isso aí, a batalha dos apóstolos, dos servos, das servas de Deus. Eu esmurro meu próprio corpo para não ser condenado também, porque eu prego a verdade, Paulo disse, e muitas vezes eu tenho que esmurrar meu próprio corpo. Queria fazer isso, mas não vou fazer. Mas todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer, porque Deus não quer que eu faça. Eu preciso produzir o que Deus quer que eu produza. Eu sou agora uma nova criatura. As coisas velhas já foram, se passaram. Agora tem que haver novidade de vida. Tudo tem de ser novo. Eu preciso de me esforçar. Isso é uma honra. Nós temos que encarar isso como uma honra, um grande privilégio que nos é dado de sofrermos também os sofrimentos de Cristo. É isso que significa o sofrimento de Cristo. Não é tomar uma pedrada na cabeça como Estevão. Isso daí também é. Mas a primeira pedrada começa no nosso ego. Somos nós mesmos quem damos. Somos nós quem temos que pegar a nossa cruz. Jesus disse que também existe uma cruz para cada um de nós. Não é só a dele. O evangelho atual, infelizmente, na sua grande parte, tem enganado as pessoas que só Jesus teve uma cruz. Mas Jesus disse que não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Tem gente seguindo Jesus, mas nem negou-se a si mesmo ainda e não tomou a cruz. Naquele dia, se morrer assim, sem a marca do Espírito Santo, sem os frutos do Espírito, sem essa batalha interior, até ver as virtudes do reino de Deus, estará perdido. Aquele que gosta de se gloriar
tem que ficar em silêncio pro resto da vida. Aquele que gosta de estar em evidência, agora tem que se ocultar. Note, foi assim na vida de todos os homens de Deus. O maior homem que nasceu de uma mulher foi um homem que quase nunca viu. Não foi João Batista? Os pais dele mesmo devem ter chorado muito dele. Ele falou assim, pai, mãe, vou embora agora na minha juventude. Adeus, porque eu pertenço ao Senhor. Era como se ele dissesse para a mãe, a senhora sabe disso porque a senhora não poderia ter me concebido. Tu eras estéril. Esse é o maior sinal de que eu não pertenço à senhora, não é verdade? Já pensou a mãe ouvir isso de um filho? Ele viveu oculto. Quando ele apareceu foi pouca coisa. Mas essa pouca coisa são frutos do Espírito. Tudo que fluía daquele homem era frutos do Espírito. E veja, o ocultar-se dele, ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Essas evidências que as pessoas buscam, gente, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Essa não é a pregação do Evangelho. Foi o diabo que ofereceu evidências para Jesus. Foi o diabo que quis patrocinar o messianado de Jesus. Ó, se você é o Messias, deixa o resto comigo. Só se prostra e me adora que eu te dou o reino. Já deixo tudo pronto. Te dou um banco de ouro. Não vou fazer com que esses judeuzinhos aí fazem, não, te maltratam, não. Te dou um trono de ouro. Você vai mandar no mundo inteiro. Quero ver quem se levantará contra ti. É mais ou menos essa oferta, entendeu? A evidência. Pula daqui, do pináculo do templo, todo mundo vai te reconhecer de uma vez por todas, porque verão os anjos te sustentando. Você não vai morrer quando cair lá embaixo. E todas as respostas de Jesus foi sempre de reclusão. Não. Adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? Quando se fala em oração, as pessoas imaginam lá um monte de gente numa reunião, não é? Todo mundo chorando com as mãos levantadas, a maior adoração. Mas foi isso que Jesus disse? Jesus disse, entra na porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, você, em oculto, falará com teu pai, ele te ouvirá. Aí olha só o que vai acontecer. E publicamente você será honrado. Aí as pessoas invertem. Eles acreditam que está numa multidão, naquele mover, como é usada essa expressão, que Deus vai ouvir aqui que o céu está aberto, né? Por que as coisas parecem serem contrárias? Porque o diabo, meu irmão, ele pulou a cerca de madrugada e semeou a semente má, como Jesus disse, quando o dono da terra, quando o pessoal estava dormindo. Depois que começou a crescer o joio, não dava mais para arrancar. Se arrancar, saiu o trigo também. Você entende? No meio do caminho, o diabo entrou na história. E ele quer que eu e você seja como o mundo. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter milhões de visualizações, não é? Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja não sei o quê. Tudo é para promover a gente. E nós estamos aceitando isso. Isso se torna normal. E a gente aplaude aqueles cristãos que também pregam isso. Porque é isso que a gente quer ouvir. Mas o Evangelho nunca será outro. E o Evangelho do Espírito Santo é exatamente esse. É o negue-se a si mesmo. Você não tem mais que fazer a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Mesmo que isso doa. Mesmo que isso te faça sangrar. Como o apóstolo disse no livro de Hebreus. Ainda, né? Vocês não deram sangue combatendo contra o pecado. Está faltando isso. Para que o primeiro fruto apareça. Depois que o primeiro fruto aparecer, entendam, e eu encerro com isso. Depois desse esforço, dessa luta contra nós mesmos, de querermos mesmo, para fazer a vontade de Deus, nos tornarmos um pouco mais autônomos, reclusos, dentro das portas do quarto, buscando mesmo fazer com que a minha próxima palavra, o meu próximo ato, seja Ele quem seja conhecido, mesmo que isso doa,
e leve meses ou anos, quando o primeiro fruto vier, Jesus disse assim, aí você não se preocupa. Porque o Pai vai ver o fruto, porque quem dá fruto, ele vem e limpa. Aí ele vai trabalhar. Ele limpa para que dê mais fruto. E aí você sabe que é assim. Depois o homem perde o medo. E ele entende que negar-se a si mesmo não era tão ruim assim. E que o pecado era ruim sim. E que aquele prazer era um engano. E que a santidade realmente, nela reside o verdadeiro prazer. E que estar em Deus é melhor do que estar no mundo. E que a luz é muito mais vantajosa do que as trevas, aí você vai chegando perto do Espírito e os frutos, você vai vendo a realidade, você nunca mais voltará. Eu digo, uma pessoa dessa nunca mais se perde. Ela começa a produzir frutos, frutos e frutos. Por isso que Jesus disse para os apóstolos, olha, antes de vocês irem, entenda que não era uma questão de falar. Antes de vocês irem mostrar para o mundo quem eu sou, vocês precisam de mais de mim. E esse mais de mim será dado pelo Espírito Santo. Porque eu não quero só pregadores. Eu não quero pessoas que vão ficar replicando o que ouviram. Eu quero eu ali. Senão eles não serão salvos, tanto quanto vocês também não estarão. Amém? Que nós possamos buscar o batismo mesmo com o Espírito Santo real. Se nos sentimos agora assim frios, mas se há uma reflexão profunda na nossa consciência do tipo, eu tenho que ir além. Eu tenho que produzir esses frutos. Tantos outros negaram a juventude. Tinha tanta coisa para viver, né? Estevão poderia ter se calado naquele dia e falado assim, tá bom, gente, tá bom. Desculpa aí, mestres da lei, por ter ofendido vossas senhorias. E olha, seria poupado, ia casar, devia ter até já uma prometida lá no meio das irmãs, porque elas viam um rapaz cheio do Espírito Santo, e muitas devem ter pensado, né, conversado, mas não adiantava. Quando o homem pertence a Deus, meu irmão, chega uma hora que Deus é dono mesmo. O melhor para você, Estevão, é exatamente isso agora. Você vai morrer, vai ser esmagado, mas você vai ver o que nenhum mortal pode ver. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé, à mão direita de Deus. Aí o povo falou, não, mata, acaba, meu, para com isso. Para, chega! E aí a cereja do bolo, não lhes impute, Senhor, este pecado. Não coloca na conta deles essa culpa. É como se ele dissesse, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não conhecem o que eu conheço. Se eles conhecessem o que eu conheço, eles não estariam fazendo isso. Eles só têm letras. As letras matam. É o Espírito quem vivifica. Que Deus possa nos abençoar com essa reflexão e que seja a nossa maior busca antes da casa própria, antes do prazer pessoal, antes da alegria com os filhos, antes do próximo sorriso, seja o batismo com o Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoá-los no nome de Jesus. Queria que alguém fizesse uma oração para concluirmos. Amém, Estevão? Olha, já Estevão, hein? Já bem... Pode fazer essa oração para nós concluirmos, então. Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa palavra que a gente viu hoje do meu tio pastor Alexandre. Abençoe cada pessoa que está nesse lugar. Que a gente nunca venha se perder e venha seguir sempre seu caminho. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus possa abençoar todos os irmãos que participaram conosco dessa comunhão hoje aqui no lar e que o Espírito do Senhor possa abençoá-los grandemente, trazendo revelação mais profunda do que aquilo que foi falado. Amém? Deus abençoe. Nosso tchau aqui de Bragança
os amados de São Bernardo, uma mesclagem aqui. Bahia, São Bernardo, Campinas. Deus seja louvado. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrados.